Olá, pessoal do supletivo. Vamos aí à nossa última aula de história, certo? Próxima aula aí será a nossa avaliação, dando continuidade aí à chegada aí dos imigrantes, dando continuidade aí ao tema da aula passada, que foi aí a expansão do café e como houve aí essa troca de, digamos assim, de valorização de produtos, certo? E também aí a transferência da base econômica brasileira, que era no Nordeste, com a produção de cana-de-açúcar, e foi aí para o Sudeste, especificamente aí a região de São Paulo e Rio de Janeiro, com o desenvolvimento do café. A gente vai ver aí também a troca da mão de obra, que deixou aí de ser mão de obra totalmente escrava e essa mão de obra escrava começou a ser substituída aí pela mão de obra dos imigrantes, pessoas que vinham aí de vários países. Os primeiros imigrantes. O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes para trabalhar na cafeicultura, entre os anos aí de 1847 e 1857. Levou para as suas fazendas aí em Ibicaba, no interior de São Paulo. Os primeiros grupos de imigrantes eram alemães, suíços e belgas. Os imigrantes eles eram contratados pelo sistema de parceria. Como era que funcionava aí esse sistema de parceria? Davam ao proprietário uma parte da colheita e ficava aí com a outra parte, que geralmente também era vendida para o próprio fazendeiro, para eles conseguirem aí ir quitando a dívida. No entanto, esses trabalhadores já chegavam às fazendas com várias dívidas. Primeiro, a passagem deles da Europa ao Brasil, assim como as despesas iniciais que teriam aqui, como alimentação, ferramentas e etc. Todas essas despesas aí eram pagas pelo fazendeiro. Então, quando eles chegavam ao Brasil, já estavam aí com a dívida enorme com esse fazendeiro para o qual eles iriam trabalhar. Além disso, eles eram alojados em casas pelas quais pagavam aluguel, essas casas eram pertencentes aí ao fazendeiro. Assim, o valor obtido com a venda da colheita de café não era o suficiente para cobrir toda a dívida que eles tinham aí com aquele fazendeiro. Muitos fazendeiros até chegavam a cobrar juros ao mês, de até 6% ao mês, por aquela determinada dívida. Os colonos, como eram chamados os trabalhadores imigrantes, tinham muita dificuldade em quitar as dívidas que tinham aí com esses fazendeiros, e eles não conseguiam acumular nenhum dinheiro ou algum tipo de dinheiro que fosse aí o suficiente para adquirir o seu próprio lote de terra, certo? De modo geral, os primeiros imigrantes foram bastante explorados pelos fazendeiros brasileiros. Trabalhavam de sol a sol, eram tratados praticamente como escravos, certo? Lógico que existiam algumas diferenças significativas, mas eles foram explorados, foram bastante explorados aí os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil. Devido à forma como eles eram tratados, alguns desses colonos eles se revoltaram, alguns desses imigrantes eles se revoltaram e as consequências aí foi o fracasso aí do sistema de parceria e o desestímulo aí à vinda de novos imigrantes para o Brasil para trabalhar aí na lavoura do café. O relatório do imigrante Thomas Davids, posteriormente transformado em livro, mostra a situação desses primeiros imigrantes que vieram para o Brasil. Com o fracasso do sistema de parceria, foi preciso aí encontrar outra forma de estabelecer esses trabalhadores nas fazendas de café em expansão naquele período, principalmente na região aí de São Paulo, do oeste de São Paulo. A solução encontrada aí pelos fazendeiros e políticos do Brasil na época foi transferir os gastos com a viagem e a estadia inicial para o governo da província, que a partir da década de 1970 passou aí a subvencionar
a vinda desses imigrantes, a patrocinar a vinda desses imigrantes, certo? Os imigrantes contratados pelos fazendeiros passaram aí a trabalhar sobre o sistema de colonato. Então, aí já mudou a forma de parceria entre os fazendeiros e esses imigrantes. O colono e sua família eram alojados em núcleos com várias casas aí que pertenciam aos fazendeiros aí de pés de café. O colono recebia em dinheiro uma quantia fixa para cuidar das tarefas do plantio de café, que geralmente era uma quantia variável, uma quantidade variável aí de pés de café, que dependia do trabalho e também da colheita para sua subsistência e de sua família. O colono ele podia plantar alguns produtos, certo? Além do café, como feijão, milho, hortaliças e etc., cujo excedente poderia ser vendido aí e conseguir juntar algum dinheiro. Então, a situação dos imigrantes aos poucos foram melhorando, certo? Ao contrário do sistema de parceria, no colonato, o trabalhador ele tinha maiores chances de conseguir juntar algum dinheiro e comprar aí o seu próprio lote de terra para produzir aí o café. Desenvolvimento aí e crescimento industrial. Vamos dar continuidade aí a esse assunto que tem tudo a ver aí com o período da expansão do café. O desenvolvimento da indústria e a expansão do café, digamos que teve assim, uma influenciou aí a outra. A expansão do café influenciou e ajudou aí o desenvolvimento aí da indústria brasileira, certo? As grandes somas de dinheiro resultantes das exportações do café não só foram aplicadas na expansão da própria cafeicultura, mas também, em certa medida, financiaram aí a instalação de indústrias e a modernização de algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além do dinheiro da cafeicultura, duas importantes medidas favoreceram aí ao crescimento da indústria, certo? Que foi a tarifa Alves-Branco e a extinção aí do tráfico internacional de escravos. Aumentam as taxas de importação. Lembrando que antes dessa taxa Dias-Branco, o juro dos produtos que vinham de outros países eram muito baixo, certo? O que isso significa? Que muitas pessoas no Brasil preferiam comprar produtos importados, produtos que vinham de outros países, porque saía mais barato, eram bem mais baratos, certo? Então, principalmente produtos que vinham da Inglaterra. Como os juros de importação eram muito baixos, esses produtos eles chegavam no Brasil a um valor bem mais baixo do que aqueles produtos nacionais. Então, muita gente preferia comprar os produtos importados do que aqueles produtos brasileiros, os produtos nacionais, certo? A partir da tarifa Dias-Branco, que aumentou os impostos desses produtos que vinham de outros países, melhorou aí a economia do nosso país, deu uma valorizada aí nos produtos nacionais. Em 1844, o ministro da Fazenda, Manuel Dias Branco, decretou em uma nova tarifa alfandegária sobre os produtos importados. A elevação aí da tarifa aumentou o preço desses produtos, forçando aí o consumidor a comprar produtos nacionais que ficavam aí mais em conta. Isso ajudou aí no desenvolvimento do crescimento da economia brasileira. Antes de 1844, os impostos sobre os produtos importados eram de apenas aí 15%. Com a tarifa Dias-Branco, Alves-Branco, o imposto da maioria dos produtos importados, produtos que vinham de outros países, foi elevado aí para 30%. Mas, se houvesse no Brasil a fabricação de um produto similar, de um produto nacional parecido, os impostos aí chegavam aí a ser 60%. Isso aí ajudava aí, a economia brasileira. Com o estímulo dessa medida, começaram a surgir várias indústrias no Brasil: bancos, empresas de navegação, ferrovias, companhias de seguro, mineradora e vários outros tipos de indústrias.
Na última década do Império Brasileiro, o Brasil já contava aí com 600 indústrias, que empregava aí até quase 55 mil operários, nos setores têxtil, alimentício, de madeira, vestuário e outros tipos de indústrias que surgiram nesse período. Fim do tráfico internacional de escravos. Em 1850 foi extinto aí o comércio internacional de escravos para o Brasil, pela lei aí Eusébio de Queiroz. Embora desde 1832 o tráfico negreiro estivesse proibido, foi somente depois de quase 20 anos de conflitos que essa determinação legal foi acatada, mesmo com toda a pressão aí feita pelo governo britânico, incluindo aí até mesmo ameaças militares. Então, só com a pressão aí dos outros países que já tinham acabado com a escravidão é que o Brasil ele aboliu aí totalmente a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a acabar aí com a escravidão. Houve grande insistência aí dos traficantes que durante algum tempo ainda mantiveram aí o contrabando de escravos africanos, mesmo após aí a lei Eusébio de Queiroz. O tráfico internacional ainda foi mantido de forma clandestinamente por cerca aí de 5 anos até 1855. O fim do tráfico transatlântico liberou aí grande soma de dinheiro até então, que era destinado à compra de escravos. Lembrando que essa grande quantidade de dinheiro que foi liberado devido aí à libertação dos escravos, esse dinheiro foi investido aí em outras áreas da economia brasileira, no processo de industrialização, certo, que estava acontecendo naquele momento. Esse dinheiro que seria aplicado aí na compra de escravos, esse dinheiro ele deixou, com a libertação dos escravos, ele deixou de ser aplicado na compra de escravos para ser aplicado em outros setores da economia do nosso país. Lembrando que mesmo após aí o fim do tráfico negreiro, após o término aí do tráfico negreiro internacional, houve um crescimento negreiro do tráfico negreiro interno. Como foi esse crescimento do tráfico negreiro interno? Esses escravos eram vendidos dentro do nosso país, de região para região. Principalmente os escravos que viviam na região Nordeste, que trabalhavam na produção de açúcar, foram vendidos para alguns fazendeiros, os produtores de café aí da região Sudeste, certo? Então, alguns desses escravos eles foram vendidos para os fazendeiros da região Sudeste. Mesmo com o fim do tráfico negreiro, e por quase 5 anos aconteceu aí esse tráfico interno no Brasil. Essas áreas de cafeicultura, elas se expandiam principalmente pela cidade, pela região de São Paulo e também pelo Rio de Janeiro. O processo de indústria e do setor de serviço não foi o suficiente para renovar de modo profundo a face da tradicional forma de economia brasileira, certo? Que ainda se apoiava aí em elementos como o latifúndio e a agricultura de exportação. E a expansão do café, o crescimento das cidades e a industrialização se desenvolveram aí principalmente na região Sudeste, como já falei para vocês anteriormente, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho toda a explicação, tenham acompanhado aí pela apostila e respondam aí a atividade que vai ser na apostila, ok?